Olá a todos, estamos começando aqui essa transmissão ao vivo, essa live aqui na página Espaço Psi. Meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico psiquiatra e pesquisador da página Psiquiatria Online. Nessa parceria aí com o Espaço Psi para mais essa live, vamos esperar o pessoal entrar, né? Enquanto isso eu já vou avisando, ó, você que está entrando, marca seu amigo aí que pode gostar do tema, compartilhe, a gente vai falar sobre distimia, ou transtorno depressivo persistente, também conhecido como a doença do mau humor. O pessoal está entrando, som está ok. Então, vamos começando, o pessoal vai entrando aí aos poucos, né? Aproveita aí, compartilha, marca o seu amigo que você acha que pode se interessar pelo assunto. Bom, vamos lá, começando pela origem do conceito e do nome. Para quem acha que distimia é algo novo, você está redondamente enganado, né? A distimia, ela é descrita, não exagero dizer, desde os primórdios da medicina, né? Desde os primeiros tratados de medicina, lá da medicina grega, já era descrita a distimia. Aliás, na etiologia da palavra, né, diz no grego significa anormal, e timia é algo relativo ao humor, né? Então, numa tradução livre, seria humor anormal ou mau humor, né? A palavra timia, em grego, vem do órgão, né, o timo, que na época acreditava-se estar relacionado à regulação do humor. Então, distimia seria mau humor. Na época, isso era descrito como uma alteração da personalidade que se assemelhava, que tinha um certo parentesco com a melancolia, né, que tinha um certo parentesco com a melancolia. Hoje eu vou discutir com vocês que não é bem esse o conceito, né? Não é bem esse o conceito. Hoje considera-se que a distimia não se trata de uma alteração da personalidade. Vamos discutir. Qual que é a definição de distimia? Distimia é um transtorno do humor que é caracterizado por humor deprimido ou tristeza na maior parte do dia, na maior parte dos dias. Então trata-se de um humor, né? Mau humor, uma tristeza, infelicidade, humor deprimido, na maior parte dos dias, durante a maior parte do dia, quanto à duração. Associado a uma série de outros sintomas, como alterações do apetite, alterações do peso, para falar de alguns sintomas neurovegetativos. As alterações do apetite podem ser para mais ou para menos, né? Normalmente, quando é para mais, tem alguma predileção por carboidratos, né? O sono também pode ser para mais ou para menos. Então, a pessoa pode ter insônia, né, quer dormir e não consegue, ou hipersonia, apesar de dormir bastante, o sono não é reparador e a pessoa acaba tendo sonolência também durante o dia. Então, alterações do sono, alterações do apetite, alterações da concentração, a pessoa tem dificuldade para se concentrar, baixa autoestima, muito comum na distimia, pessimismo, e como sintoma físico também a falta de energia ou fraqueza, né? Então, olha só, o principal critério é o humor deprimido ou a tristeza, na maior parte dos dias e com duração na maior parte do dia. Associado a esses outros sintomas que eu vou repetir para vocês. Alterações do sono, alterações do apetite, dificuldade de concentração, baixa autoestima, pessimismo e também como sintoma físico, baixa energia ou sensação de fadiga. Muito bem, do que a distimia se distingue da depressão? Os sintomas, os critérios diagnósticos são diferentes, né? São esses que eu relacionei para vocês. Na depressão existem outros critérios diagnósticos. E também quanto à duração. Para se caracterizar a distimia, são necessários pelo menos 2 anos. Isso se falando de adultos. Em se falando de criança, o período de 1 ano é suficiente já para caracterizar a distimia. Em se tratando de crianças também tem um outro porém. A tristeza na criança muitas vezes pode se apresentar, ao invés da tristeza, pode se apresentar irritabilidade. Então, assim, no adulto, o humor tem que estar deprimido, com uma duração de 2 anos. Na criança, em vez do humor deprimido, pode acontecer irritabilidade e a duração pode ser de 1 ano, já está caracterizada a distimia. Então, isso é o que define a distimia. E os sintomas, eles são, em geral, mais leves do que na depressão ou no episódio depressivo, melhor dizendo. Então,
A distimia, o que é? É um transtorno depressivo prolongado e, em geral, com sintomas mais leves, sintomas de menor intensidade. Por causa disso, acredita-se que a distimia seria uma doença menos grave que a depressão. A gente precisa discutir isso com mais cuidado. Sim, os sintomas são mais leves, mas isso não significa que a doença seja menos grave. Como assim? Se os sintomas são mais leves, a doença não é menos grave? Vamos lá, depende de como a gente pensa a gravidade de uma doença. Se a gente for ver as consequências que a distimia traz na vida da pessoa, não é uma doença nada leve. Se a gente for ver pelas consequências e pelos prejuízos que a doença traz, é uma doença, sim, grave. Hoje já se sabe, pessoas que têm sintomas depressivos persistentes, ainda que leves, acabam, ao longo dos anos, tendo menor escolaridade, tendo menor renda e sendo mais solitários nos relacionamentos, né? Tendo menor desempenho nos relacionamentos, na vida acadêmica e no trabalho. Ou seja, todas as áreas da vida são afetadas, né? Então, olha só, muitas vezes um sintoma mais leve e crônico, ele pode ser tão deletério e tão nocivo para a vida da pessoa, quanto um sintoma mais intenso, porém curto. Então, quanto aos prejuízos, a gente precisa tomar muito cuidado com a distimia. Eu costumo brincar quando eu dou uma palestra. Eu falo assim, a distimia só é engraçadinha no desenho animado, Charlie Brown do Snoopy ou aquela hiena do desenho. Na vida real, distimia é terrível. Por quê? Porque os sintomas são crônicos, arrastados. As perdas vão acontecendo e a pessoa muitas vezes não percebe. Muitas vezes a doença passa despercebida, justamente pelos sintomas serem mais leves. Muitas vezes o sintoma passa como se fosse algo da personalidade, o jeito de ser da pessoa, né? E a doença não é reconhecida e os prejuízos vão se acumulando. É verdade, a pessoa consegue tocar a própria vida. Sim, ela vai tocando, mas ela não percebe que está tendo um desempenho muito aquém do que poderia ter se não fossem os sintomas. Então, quanto aos prejuízos, grave esse primeiro conceito. Quanto aos prejuízos que a doença causa, distimia é uma doença, sim, grave. Hoje já se sabe que manter sintomas depressivos leves por muito tempo pode ser tão prejudicial ou mais do que a pessoa que tem episódios depressivos mais agudos, mas que duram menos tempo. Então, olha, eu acho que isso, se a gente sair dessa live aqui com esse conceito muito claro na cabeça, eu já fico bastante contente. Então, distimia é uma doença com sintomas leves, mas eu não considero uma doença, simples, não. Eu considero uma doença grave em função do quê? Dos prejuízos que ela traz. Olha, eu falei para vocês que a distimia, né, esses sintomas depressivos leves da distimia podem trazer tanto prejuízo quanto uma pessoa que tem episódios mais graves de depressão. Sim, mas as semelhanças entre a distimia e a depressão vão além. Então, quanto às alterações fisiopatológicas que a gente encontra na distimia, isso foi pesquisado e hoje já se sabe que essas alterações fisiopatológicas que a gente observa na depressão, a gente também observa na distimia. Duas são muito características. As alterações no sono, como a diminuição da latência do sono REM, por exemplo. Isso se percebe, né? Pelo traçado encefalográfico, isso se percebe. Então, é uma semelhança fisiopatológica entre a distimia e a depressão. E as alterações do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que se observa em alguns tipos de depressão, também se observa na distimia. Caramba, então quer dizer que a distimia e a depressão, elas se parecem quanto aos sintomas, elas se parecem, se assemelham quanto aos prejuízos que podem causar para a pessoa, e elas se assemelham também quanto à fisiopatologia. São muito parecidas. Por isso que o termo distimia, a tendência atual é que esse termo caia em desuso e a distimia seja chamada simplesmente de transtorno depressivo persistente. Por quê? Porque distimia não é algo tão diferente da depressão. Então, a tendência é simplesmente considerar a distimia como o quê? Como um tipo de depressão. Ok até aqui? Então, nós já vimos até aqui a
definição de distimia, nós vimos que os prejuízos da distimia podem ser tão graves quanto na doença depressiva, quanto nos episódios de depressão maior, e vimos também que há muitas semelhanças em todos os aspectos entre a depressão e a distimia. Por isso que hoje a tendência é se chamar a distimia de transtorno depressivo persistente. E o termo distimia, a tendência daqui para frente é que ele caia em desuso. Para quê? Para que essa doença seja cada vez mais reconhecida como uma depressão de fato e tenha a atenção que ela merece. Ok? Na audiência rotativa aqui da live, meu nome é Fernando Fernandes, da página Psiquiatria Online, em parceria aqui com o Espaço Psi. Você que está vendo essa live aí, não deixa de curtir a página Espaço Psi para seguir as publicações, é a página maior e mais ativa sobre assuntos de psicologia e psiquiatria na internet. Também dá uma visitada na minha página Psiquiatria Online, curte lá para seguir também, para seguir meus vídeos, as minhas postagens, ok? Se está gostando da live, compartilha e marca seu amigo aqui que ele pode ver agora ou depois essa live que vai ficar postada nas duas páginas, tanto no Espaço Psi quanto na Psiquiatria Online, ok? Deixe também sua pergunta. Ao final aqui da explicação, eu vou responder todas as perguntas com bastante cuidado, ok? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre distimia. Muito bem, olha. Quanto ao tratamento da distimia, eu já ouvi falar muita coisa esquisita a respeito do tratamento da distimia. Teve uma vez numa entrevista, né? Não vou nem falar o meio aqui, que não importa, mas era uma entrevista no meio de numa rádio grande aqui de São Paulo. E aí, no intervalo, a jornalista falou para mim: Doutor Fernando, a gente está falando de distimia, né? Doutor Fernando, na distimia os sintomas são leves. Quer dizer, então, que a doença não é grave e trata-se com doses baixas de antidepressivo? Eu falei, olha, você falou duas coisas erradas na mesma frase. Como eu já expliquei para vocês, distimia é uma doença grave quanto às suas consequências, apesar dos sintomas serem mais leves do que na depressão. Segunda coisa, nada disso que se trata a distimia com doses baixas do antidepressivo. Na verdade, nós tratamos com a dose necessária para fazer o paciente voltar ao seu funcionamento prévio. E muitas vezes as doses são tão ou mais altas do que se usa num episódio depressivo. O tratamento na distimia ele tem que ser incisivo. Nós precisamos tomar cuidado e sempre ter como alvo, em algumas vezes a gente não consegue, mas sempre temos que ter como alvo fazer o paciente retornar ao funcionamento normal, ao funcionamento prévio que ele tinha. E muitas vezes são necessárias doses altas de antidepressivo, e muitas vezes até combinações de medicações para a gente alcançar esse objetivo. A psicoterapia, invariavelmente, no caso da distimia, ela também é fundamental, então o tratamento farmacológico e o tratamento psicoterápico são muito importantes no tratamento da distimia. Então, um segundo conceito fundamental que eu quero trazer para vocês aqui é esse. Distimia é um dos transtornos psiquiátricos que passa mais despercebido. É um transtorno negligenciado e muitas vezes, quando se consegue alguma melhora, o paciente se sente satisfeito e a pessoa que está tratando também, o profissional, médico ou psicólogo. De preferência os dois juntos, né? Não, nós não devemos ficar satisfeitos com melhora, assim como na depressão nós temos que buscar a remissão dos sintomas, o paciente voltar a ter o funcionamento prévio que ele tinha, ok? Então esse é um conceito fundamental no tratamento da distimia. Distimia é muito comum? Bom, episódios depressivos em torno de 17% das pessoas terão ao longo da vida. E a distimia? A distimia varia um pouco a porcentagem de incidência e prevalência ao longo das pesquisas. Então, eu vou ficar numa pesquisa brasileira feita na cidade de São Paulo que encontrou aí 4,3%. Então, entre os pacientes depressivos, né, 4,3% vão ter o transtorno depressivo persistente, vão ter a distimia. Então, é uma doença relativamente prevalente. E quais são os desfechos que a doença pode ter? Obviamente, a gente tratando, o desfecho se torna muito mais favorável. O objetivo é fazer a pessoa voltar ao funcionamento prévio dela. Mas e se uma pessoa não trata a distimia? Qual que será o curso que ela vai ter ao longo da vida? Bom,
Quanto mais os sintomas se tornam crônicos, mais difíceis eles são de tratar. E o sintoma tende a se perpetuar na pessoa, né? Então, uma depressão crônica, espera-se que os sintomas se perpetuem mais do que num episódio depressivo agudo. No episódio depressivo agudo, algumas pessoas, principalmente numa depressão leve, podem melhorar, ficar com alguns sintomas frustros e ir tocando a vida. No caso da distimia, os sintomas tendem a persistir. Outra coisa importante, sem o tratamento, a imensa maioria dos pacientes com distimia vão apresentar também episódios depressivos mais graves e mais agudos. Então, configura-se o que antigamente chamava-se de depressão dupla. Uma pessoa de distimia acaba tendo episódios depressivos. O que se chamava de depressão dupla, hoje em dia, é conhecido como subtipo da distimia. Então, tem aquela distimia que o paciente tem os sintomas distímicos por longo tempo e, no meio, acaba tendo episódios depressivos mais agudos. Então, esse caso, que antigamente chamava-se depressão dupla, hoje em dia é um subtipo do transtorno distímico, um subtipo da distimia, no qual a pessoa apresenta episódios agudos ao longo da doença. Outra coisa que é fundamental, muitos desses, eles vão persistir somente com a distimia, mas alguns podem se revelar bipolares no futuro. Então vão acabar fazendo, por exemplo, episódios hipomaníacos, aqueles episódios de mania leve. Então, um distímico, quando faz um episódio hipomaníaco, a gente configura uma doença chamada ciclotimia, que é muito pouco diagnosticada também, justamente pelos sintomas tanto depressivos quanto maníacos serem leves, né? Outros podem fazer episódios maníacos de fato, e aí está configurado já o transtorno bipolar, ok? E se o distímico que faz depressão também fizer hipomania, está configurado o transtorno bipolar de tipo 2. Então, resumindo, o distímico pode permanecer distímico, na maioria dos casos vai apresentar sintomas depressivos, e ele também, de acordo com o desenvolvimento dos sintomas, pode apresentar episódios maníacos ou hipomaníacos, e aí sendo diagnosticado no espectro do transtorno bipolar. Então, são destinos, desenrolares que a distimia pode ter no curso da vida do paciente. E quanto às causas da distimia? Como a maioria dos transtornos psiquiátricos, não existe uma causa única para a distimia. Acredita-se que o mecanismo seja multicausal, não é? Como assim multicausal? Não existe uma causa única. Então, acredita-se que fatores ambientais, sociais, psicológicos e biológicos, com certeza, né, uma vulnerabilidade biológica que a pessoa pode ter, esses fatores combinados podem desencadear os sintomas depressivos e perpetuá-los, configurando, então, a distimia. Ok? Então, distimia é um transtorno que é relativamente prevalente, 4,3% das pessoas em São Paulo, por exemplo, né? Muito pouco diagnosticado e muito negligenciado, mesmo quando é reconhecido. Eu falei, né, falando nisso, eu falei que muitas vezes a distimia ela é confundida com a própria personalidade da pessoa, com o jeito da pessoa ser. Como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Pô, mas isso aí é a personalidade dele ou isso aí é uma doença depressiva? Bom, nesse caso, a gente tem que ver o tipo de distimia quanto ao início dela. Existe a distimia de início precoce e a distimia de início tardio. Na distimia de início tardio, a gente não pode ter confusão. A pessoa tinha um funcionamento, tinha um modo de viver, e de repente mudou esse modo de viver. Passou a ser uma pessoa triste, pessimista, sem energia, com baixa autoestima. Antes ela gostava de ler, agora não tem concentração para ler. Opa, pera lá, houve uma quebra no funcionamento da pessoa. Então, por mais que esses sintomas sejam persistentes, a pessoa não era assim antes. Traços de personalidade, eles são formados na adolescência, sedimentados no início da vida adulta e não mudam assim de uma hora para outra. Então, se depois da vida adulta a pessoa passa a ter distimia, com certeza isso é um transtorno depressivo, é um tipo de transtorno depressivo, é distimia, não é? Então, olha só, na distimia de início tardio é mais fácil reconhecer. O duro é quando a distimia é de início precoce.
E aí são dois motivos. Primeiro, porque uma distimia que começa durante a formação da personalidade da pessoa, a gente não vai saber será que isso é da personalidade da pessoa ou será que isso é uma doença. Segundo lugar, uma distimia que apareça por exemplo, durante a adolescência, durante a formação da personalidade da pessoa, é lógico que vai ter uma influência enorme no modo da pessoa se relacionar e no modo da pessoa enxergar o mundo, ou seja, no modo da pessoa formar a personalidade dela. Então, na distimia de início precoce, é um pouco mais difícil da gente discernir as coisas. E aí, na minha opinião, eu dou uma dica aqui. Na minha opinião, os critérios diagnósticos podem ajudar a gente muito, e eles existem para isso. Né? Os critérios diagnósticos não existem para resumir a doença, não é isso. A doença é muito mais do que o critério diagnóstico, mas ele serve para reconhecer e identificar. Nisso, o critério diagnóstico pode ser bem útil. Então, olha só, gente. Podemos considerar uma característica de personalidade um certo pessimismo, aquela pessoa que vê o lado ruim das coisas sempre, né? Um pouco mais medrosa, talvez um pouco mais ansiosa? Podemos, né? Uma pessoa, por exemplo, com a autoestima baixa, poxa, alguém que passou problemas na adolescência, na formação da personalidade, pode formar uma personalidade com uma certa insegurança, com uma autoestima mais baixa. Isso pode ser uma característica de personalidade. Mas a gente não pode admitir que uma pessoa que sente tristeza todo dia, na maior parte das horas do dia, que isso aí seja da personalidade da pessoa. Tristeza na maior parte do dia, quase todo dia, uma característica de personalidade, eu não consideraria. Então eu acho que o critério diagnóstico ajuda nisso. Outra coisa, alterações do sono e do apetite crônicas, isso é alteração de personalidade? Eu acredito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então esses sintomas vão ajudar a gente a reconhecer o que é uma característica de personalidade e o que é uma doença. Dificuldade de concentração, por exemplo, isso não é uma característica da personalidade. Pode até acontecer da pessoa ser mais distraída, mais agitada, ser uma característica da personalidade, mas a pessoa não conseguir se concentrar, sendo que algum dia ela conseguiu, né? Então, isso muito provavelmente a pessoa está com uma alteração, né? Baixa energia também. Então, olha, eu acho que os critérios diagnósticos nos ajudam. Não dá para a gente considerar uma pessoa que tem tristeza persistente quase todo dia, na maior parte do dia, uma pessoa que tem alterações do sono, alterações do apetite, baixa concentração, considerar tudo isso alterações de personalidade. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não engrossar o que? A estatística do subdiagnóstico. Muitas vezes a doença está na nossa frente e a gente não reconhece. Isso vale para profissionais que estão vendo a gente, essa página é vista muito por profissionais, e vale também para pacientes ou interessados no tema, porque muitas vezes a gente está desse jeito, muitas vezes a gente vê uma pessoa que está nessa condição e não reconhece que a pessoa pode estar doente. Inclusive, a gente acaba até julgando mal, principalmente se for aquele distímico mais irritado, que acaba, né, ofendendo as pessoas, acaba muitas vezes decepcionando os outros, sendo um pouco grosseiro, a gente acaba até julgando a pessoa, e às vezes a pessoa não gostaria de estar assim, às vezes a pessoa está doente, está com um transtorno depressivo. Ok? Olha, manda a sua pergunta então, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Agora a parte mais legal, a parte que eu vou interagir com vocês e vou continuar explicando para vocês a respeito da doença, né? A Ana Maria Melilo. Qual melhor antidepressivo? Antidepressivo ou estabilizador do humor? Muito boa pergunta. Olha, não existe um tratamento específico para a distimia, né? Isso não é bem... Aliás, Ana, entre os antidepressivos, há muita pouca especificidade no tratamento, né? Isso vai muito da experiência do profissional. Vou dar um exemplo. Numa depressão psicótica, você sabe que tem que dar antipsicótico e antidepressivo. É um caso. Na depressão atípica, um dado já bem antigo é que os imaus podem ajudar, por exemplo, da categoria dos imaus. Mas esses dados são muito escassos sobre qual antidepressivo dar para qual tipo de depressão. Ok? Então, na distimia acontece isso também. O que nós fazemos na nossa escolha do antidepressivo é escolher os antidepressivos mais potentes, independente se é depressão ou se é distimia. Então, alguns antidepressivos, hoje já se sabe pelos estudos que eles têm maior potência que outros.
né? Todos os antidepressivos funcionam e podem ser usados, mas alguns têm mais potência que outros. Então, Ana, a gente escolhe o antidepressivo mais potente para não perder tempo e tratar com incisividade a distimia. O Lori Gonçalves fala, a irritabilidade pode ser mais frequente que a tristeza em adultos? Pode também. Em crianças é muito mais frequente. Em crianças, tanto que já tem até essa nota, né? Assim, ó, toma cuidado porque em criança, às vezes a tristeza não é tão evidente, a gente nota a irritabilidade. Mas nos adultos pode acontecer isso também, ok? Então, irritabilidade é um sintoma do humor inespecífico. Então, pode acontecer na distimia, pode acontecer na depressão, pode acontecer na mania, Lori. Obrigado pela sua pergunta, muito boa pergunta. A Miriam, perguntando aqui, falando, boa noite, doutor, boa noite, Miriam. Distimia seria também bipolaridade? Não. Vou explicar de novo o que eu acabei de falar, talvez não tenha ficado claro. Assim, o que acontece é que alguns distímicos, mais para frente, acabam tendo episódios hipomaníacos ou maníacos, e aí revelam-se bipolares. Entende? Agora, pode acontecer também do quê? De um bipolar acabar passando por 2 anos com sintomas típicos da distimia. Imagina, um bipolar tem diagnóstico bipolar e fica com aquela depressão mais leve, mais arrastada por muito tempo. Isso é comum de acontecer também. Mas isso não muda o diagnóstico. Vamos lá. Se um bipolar está passando por um período de distimia, o diagnóstico dele continua sendo bipolar. Ok? Agora, se um distímico fizer episódios maníacos, o diagnóstico deixa de ser distimia e o diagnóstico passa a ser transtorno bipolar. Ok, Miriam? Muito obrigado pela pergunta. Deusinha perguntando, mudo de humor com facilidade, sofro de distimia? Não dá para dizer. Na distimia o humor pode variar, tanto que um dos critérios diagnósticos é o quê? Humor deprimido na maior parte do dia, na maior parte dos dias. Então, o humor pode variar ao longo do dia na distimia, mas pode variar ao longo do dia na depressão e pode variar ao longo do dia no transtorno bipolar. Então, a avaliação profissional ela tem que ser feita para fazer o diagnóstico correto. Porque o tratamento do transtorno depressivo é totalmente diferente do tratamento do transtorno bipolar. Aliás, só complementando a pergunta aqui da Ana Maria, se o tratamento da distimia é com antidepressivo ou estabilizador do humor. O tratamento da distimia é com antidepressivo, ok? Estabilizadores de humor a gente usa no transtorno bipolar. Essa confusão às vezes é feita porque há medicações que podem ser usadas tanto como antidepressivas como estabilizadoras do humor. Um exemplo é a quetiapina. Então, por vezes, as pessoas confundem por causa disso. Ok? A Alice Neves pergunta, boa noite, essa doença tem cura? Olha, aí eu convido vocês a visitarem o meu canal do YouTube, lá tem um vídeo. Depressão tem cura? Exatamente, eu falo sobre isso no vídeo. E lá eu explico por que não se fala em cura para a depressão. Porque depressão é uma doença com alto potencial para recorrência. Metade dos pacientes depressivos tem recorrências ao longo da vida. Então não se fala em cura para a depressão. Porque uma vez você tendo depressão, você sempre tem um risco aumentado de voltar a ter depressão em relação a uma pessoa que nunca teve. Então a gente não fala em cura. Cura, em geral, aliás, definir cura é uma coisa até que leva a discussão, mas cura, em geral, se fala quando a gente trata uma doença e não ocorre o risco da pessoa voltar a ter a doença, né? Ou o risco dela voltar a ter a doença é igual de qualquer outra pessoa. Isso nunca acontece na depressão. Então eu convido, Alice, visita lá meu canal do YouTube, tem um vídeo lá legal. Depressão tem cura? Responde exatamente essa pergunta. Silvia Cavalari de Campos, mas a distimia não se assemelha mais ao mau humor e a depressão à tristeza? Como eu estou explicando, Silvia, pode ocorrer tristeza, pode ocorrer irritabilidade, né? E aqui é muito interessante a sua pergunta, porque é diferente o modo no dia a dia de falar e o modo para o psiquiatra. Quando a gente fala alteração de humor, a gente pode se referir a tristeza, irritabilidade, ansiedade, exaltação e uma série de alterações. E já uma pessoa assim que não, falando no dia a dia, no modo coloquial, quando fala mau humor, está se referindo mais à irritabilidade do que à tristeza. Então entenda isso. Quando um profissional fala de humor, ele pode falar de todas essas alterações. Tristeza,
exaltação, irritabilidade, até ansiedade. Ansiedade é uma alteração do humor também. Muito bem, a Patrícia. Como fazer diferença entre distimia e transtorno de personalidade antissocial? Aí são coisas bem diferentes. A distimia é um transtorno do humor, personalidade antissocial é um transtorno de personalidade. Os sintomas são muito diferentes. No meu canal também, na minha página, tem um vídeo sobre transtorno de personalidade antissocial, designado psicopatia. Então eu convido também a visitar o meu canal do YouTube, tem um vídeo sobre psicopatia. Aliás, foi o meu último vídeo, vai ser fácil de achar. Um vídeo bem bonitinho lá, explicando direitinho o que é psicopatia, é algo bem diferente de distimia. São transtornos de categorias totalmente diferentes. A diferença entre distimia e bipolar, Ângela, eu creio que eu expliquei aqui ao longo da live, né? Ficou bem claro. Existe algum tratamento sem ser com remédio? Ana Carolina Teles perguntou isso. Olha, vamos lá com calma. O tratamento sem ser com remédio é basicamente a psicoterapia e outras medidas auxiliares adjuvantes podem ser usadas. O exercício físico, a meditação, isso tudo pode ser usado, né? Atividade física, meditação, como adjuvantes. O tratamento psicoterápico é necessário, mas olha, no caso da distimia, o tratamento com remédio é imperativo. Por quê? Porque o transtorno já está muito prolongado. Né? Nos episódios depressivos leves e de curta duração, a psicoterapia pode ser usada e pode resolver. Mas no caso da distimia, por definição, a doença é muito longa. Então, se a doença é muito longa, o tratamento com remédio ele é imperativo, né? Para a gente abreviar a doença, para a gente conseguir a remissão dos sintomas, diminuir o risco de suicídio, juntamente com a psicoterapia. Ok? Então, no caso da distimia, o remédio é mandatório por um motivo simples, é crônico. Se é crônico, não dá para ficar esperando, tem que usar o remédio e de maneira incisiva. A Érica Santana pergunta, uma distimia pode vir a se tornar um transtorno depressivo maior? Opa, isso a gente abordou, né? Com certeza pode, e a maioria dos pacientes distímicos vai apresentar episódios de depressão maior, com certeza. Janaína, distímico apresenta agressividade? Não é uma característica cardinal da doença, não precisa apresentar, mas alguns podem apresentar, né? Alguns, em momentos de irritação, podem apresentar agressividade. Nos casos, quando a agressividade é muito impulsiva e muito intensa, é preciso fazer uma investigação melhor se o diagnóstico é mesmo só distimia. Mas o distímico pode apresentar uma certa atitude agressiva, vez ou outra, quando ele está irritado. Como é feito esse diagnóstico? Isso, a Maria Núbia perguntou, agradeço pela pergunta, isso foi exaustivamente aqui discutido, né? Mas não custa repetir, como se faz o diagnóstico? Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Alterações do sono e do apetite, baixa concentração, que é muito fácil de ser avaliado pela capacidade de leitura normalmente, baixa autoestima, pessimismo e baixa energia ou fadiga fazem o diagnóstico da distimia. Ok? Gente, muito obrigado pela sua atenção, não deixa de curtir, compartilhar, marca o seu amigo que você acha que vai achar esse tema interessante, vai curtir esse tema, não deixa de visitar minha página lá, Psiquiatria Online, e meu canal do YouTube, Psiquiatria Online. Muito obrigado e até uma próxima live. Valeu, gente!